Olá, crianças! Sejam muito bem-vindas a mais uma aula do quarto ano. Acomodem-se aí, eu sou a professora Mauriele e vou acompanhar vocês nessa viagem pelo conhecimento. Pessoal, na aula de hoje nós aprenderemos em ciências as medidas adequadas para prevenção de doenças associadas aos micro-organismos. Em literatura e linguagem, nós trabalharemos as habilidades de estratégia de leitura para compreender melhor um texto. E em matemática, vamos utilizar as relações entre as operações básicas nas estratégias de cálculo. Então, caderno e lápis na mão, se preparem e vem comigo! O mês de agosto, pessoal, está chegando ao fim e nós já vivenciamos muitos desafios, muitas superações, não é verdade? Nós, adultos, temos muitas coisas a realizar, muitas atividades na nossa rotina. E vocês, crianças, também têm, não é verdade? Com o estudo de vocês, muitas coisas para realizar. Mas em meio a tantos compromissos, a tantas responsabilidades, nós também precisamos prestar atenção na nossa saúde. É verdade. E esse período de pandemia acendeu um alerta, não é mesmo? Um alerta para que todos ficássemos mais atentos aos cuidados em relação à nossa saúde. E a gente percebeu que não é só com a nossa saúde que a gente tem que se preocupar, que a gente também tem que se preocupar com quem está à nossa volta, não é verdade? Então, nós vamos falar sobre a saúde humana. E olhem só, aqui vejam essa menina, ela não está com uma aparência saudável, não é verdade? Para vocês, o que é saúde? O que vocês consideram ser uma pessoa saudável? Pensa um pouquinho. Então, nós vamos falar essa semana sobre a saúde humana. E para a gente poder conversar sobre esse assunto, entender um pouco mais, pensar em medidas práticas para nos ajudarem no nosso dia a dia, eu trouxe um texto que é muito comum. Muito comum, às vezes, quando a gente podia andar bastante, né, passear lá no centro, às vezes a gente recebia folhetim informativo, não é verdade? Folheto é um texto que está aí circulando no nosso dia a dia. A gente pode encontrar ele impresso, a gente pode encontrar digital, não é verdade? E ele tem muita utilidade. Para isso, nós vamos estudar um folheto hoje. Vamos conhecê-lo? Pessoal, olhem só. Esse folheto, ele tem alguns elementos que já podem nos dar ideia de qual assunto que ele vai tratar, não é verdade? Olha, bem grande, saúde. Então, quer dizer que ele vai falar sobre a saúde. Olha o título, Saúde começa em casa. Nós temos aqui a imagem de uma casa com uma família, não é verdade? Então, vamos ler juntos esse texto para a gente compreender realmente o assunto que ele vai tratar. Vamos ler juntos? Saúde começa em casa. Muitas das doenças que afetam a nossa saúde e a de nossos filhos são provocadas por bactérias que entram em contato com o nosso organismo. Elas podem estar em qualquer lugar, no ônibus, no trabalho, na escola e até mesmo em nossas casas. A gente não vê, mas elas estão lá. Por isso, é importante nunca descuidar da higiene pessoal e dos ambientes. A Santa Casa de São Paulo, que há mais de 400 anos presta assistência médica à população, conhece bem os problemas que as bactérias podem trazer à nossa saúde e decidiu entrar na luta contra esses seres invisíveis. Juntamente com a Abiclor, Associação Brasileira da Indústria de Álcalis, Cloro e Derivados, e empresas parceiras, ela criou o projeto Saúde Começa em Casa, que tem como objetivo reduzir a incidência de doenças infecciosas transmitidas por água ou alimentos contaminados. Por meio do projeto, assistentes sociais visitarão a sua casa, ajudando você a identificar os locais em que as bactérias se desenvolvem e mostrando como combatê-las a partir de medidas caseiras simples, como o uso adequado de água sanitária na limpeza de caixas d'água, pias, ralos, quintais e até dos alimentos. Mas para que o projeto dê certo,
É fundamental que todos participem, cada um fazendo a sua parte a partir de pequenas ações no dia a dia. A Santa Casa e seus parceiros nesse projeto contam com a sua participação nessa empreitada. Nesse folheto, você vai encontrar dicas e informações para começar desde já a viver de forma mais saudável e longe das bactérias. Você não vai ficar fora dessa, vai? Pessoal, viram só que interessante o assunto? E como nós já aprendemos, quando a gente tem um contato com o texto, a gente faz, assim, um levantamento das expectativas a partir dos elementos que a gente observou, daquilo que a gente vai encontrar. Depois a gente faz uma leitura atenta e feita essa leitura atenta, a gente precisa ver se no texto a gente tem palavrinhas que a gente desconhece, que a gente não sabe o significado. Isso é importante porque a gente precisa compreender totalmente a mensagem do texto. Bom, talvez você não se lembre do significado de bactérias. A gente já estudou, né? Bactérias, aqueles seres vivos bem pequenininhos. A gente também tem outra palavrinha aqui, organismo. Organismo se refere ao nosso corpo. Incidência. Incidência, vocês já tinham ouvido essa palavra? Incidência é o acontecimento de doenças infecciosas. Vocês também já conheciam infecciosas? Infecciosas, doenças infecciosas que causam infecção no nosso organismo. Pessoal, vamos observar também que tem duas palavrinhas aí, uma expressão que está entre aspas. Por que será seres invisíveis? Por que será que eles colocaram em aspas? O que vocês acham? Digam aí para mim. A gente pode usar as aspas para ressaltar algum trecho, para colocar palavras estrangeiras, para colocar a fala de uma outra pessoa, não é verdade? Quando eu quero falar alguma coisa que uma outra pessoa que falou, a fala não é minha, eu posso usar as aspas. E eu também posso usar as aspas quando aquela expressão não é exatamente aquilo. Bom, seres invisíveis. A gente já estudou bactérias. As bactérias, elas são invisíveis? O que vocês acham? A olho nu a gente não consegue ver, mas com a ajuda de um aparelhinho, que é o microscópio, muito bem, com a ajuda do microscópio a gente consegue ver sim. Então é invisível a olho nu, mas no aparelho a gente consegue ver, não é verdade? Então vamos lá, vamos relembrar o que nós já sabemos sobre as bactérias. Nós já aprendemos que elas são encontradas em diferentes ambientes e têm uma importante função decompositora. A maioria é benéfica, porém algumas causam inflamações e doenças mais graves. Pode ser transmitida pela água, alimento, pelo ar, ao se espirrar ou tossir. Quando o corpo não consegue combater as bactérias, precisamos utilizar os antibióticos receitados pelos médicos. Bom, pessoal, então isso é o que a gente já sabia sobre as bactérias, não é verdade? Essas informações ajudaram a gente a compreender melhor o folheto que a gente leu. Bom, então agora vamos fazer ali uma análise mais detalhada desse nosso folheto? Vamos ver. Esses são alguns tópicos que vocês podem usar para analisar qualquer folheto, que são importantes, até se você quiser produzir um folheto. Ele tem título e subtítulo chamativo. Uma pessoa que olhar esse folheto, saúde começa em casa, ela vai se interessar em ler esse folheto? O que vocês acham? É chamativo. Tem ilustrações ou fotos? Tem uma linda ilustração, não é verdade? É muito importante, gente, ilustração e fotos. As pessoas se sentem mais atraídas pelo texto quando ele tem alguma imagem que chame a atenção ou até mesmo uma imagem mais impactante. Quem está divulgando ou é o responsável? Tem essa informação? Tem sim. A gente tem aqui, Unidade Pediátrica da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Então, a gente tem quem é o responsável por esse folheto. Qual é o assunto abordado? O que ele abordou? Ele abordou a importância de, com uma medida simples, uma sugestão que eles deram com o uso da água sanitária, fazer a higienização dos ambientes em casa para evitar a incidência das doenças infecciosas. Qual é o objetivo da campanha?
Teve um pedacinho, vocês prestaram atenção que eu dei uma ressaltada na minha leitura quando eu estava lendo, que lá fala o objetivo, ó. Tem como objetivo reduzir a incidência de doenças infecciosas transmitidas. Então, qual é o problema e a solução ou sugestão apresentados? Em geral, o folheto ele vai trazer algum problema ou alguma questão e uma sugestão. Por exemplo, um folheto de campanha de vacinação de animais. Qual é o problema? A incidência da doença da raiva nos animais. Como a gente resolve esse problema? Vacinando os animais. Aqui, qual é o problema? As doenças causadas por bactérias. E como eles estão sugerindo? Sugerindo através da higienização de várias partes na nossa casa, né? Caixa d'água, pias, ralos, quintais, alimentos, com o uso de um produto químico barato e de fácil acesso, que é a água sanitária. Viram só que legal? E outra coisa, vocês viram que eu ressaltei também aqui algumas palavrinhas no nosso texto? Olhem só, essas palavrinhas já são conhecidas de vocês, nós só vamos relembrar. Elas, lá, nossas, esse, esses, neste. Essas palavrinhas são os pronomes que nós já estudamos. Olha como elas foram importantes no texto. Elas podem estar em qualquer lugar. Elas quem? As bactérias. Então, pronome pessoal. Está substituindo o substantivo para não ficar repetindo demais no texto. Nossas casas, nossa saúde, sua parte, posse, pronome possessivo. Lá, esses, nesse, neste, pronome demonstrativo. Neste folheto, está demonstrando. Nessa, empreitada. Então, viram só a utilização dos pronomes? Muito bem. Agora o nosso folheto, ele tem uma segunda parte. Vamos dar uma olhadinha no que ela está falando lá? Bom, então, lá na primeira parte do folheto, ele apresentou o problema e apresentou uma solução. Agora tem uma outra parte, esse mesmo folheto. Segurança e higiene, riscos à saúde. Contato com os olhos, ingestão, inalação, contato com a pele. Vejam que tem uma criança tentando pegar o produto, mas tem aqui, ó, um X vermelho bem grande. Por que será que eles fizeram essa segunda parte complementar? Isso mesmo, porque a água sanitária é um produto químico que precisa de certos cuidados. Então, nessa segunda parte, ele vai falar um pouco mais, né, em relação ao se ocorrer contato com os olhos, se ocorrer ingestão, se ocorrer inalação, se ocorrer contato com a pele, quais são os cuidados que precisa tomar. Ó, manter o produto sempre longe das crianças, guardar em recipiente fechado, não misturar com outros produtos, evitar contato direto com a pele, não reutilizar a embalagem que vem a água sanitária. E aqui alguns cuidados com a higiene pessoal, lembrando a gente a importância de sempre lavar as mãos, tomar banho, lavar frutas e verduras, ok? Então, essa é uma parte que complementa a primeira parte. Vocês consideram que é importante ter essa segunda parte no folheto? O que vocês acham? Sim, eu também considero muito importante, porque talvez a pessoa não conhece esse produto, vai querer usar, mas não sabe os cuidados que precisa ter. Então, é realmente muito importante essa segunda parte estar juntinho à solução apresentada. E o folheto, ele tem uma terceira parte que tem algumas dicas, e eu vou usar uma das dicas no nosso desafio de matemática que vai acontecer daqui a pouco. Mas agora que nós já analisamos todo o folheto, eu tenho um desafio para vocês. Quero ver se vocês conseguem resolver sozinhos. Vamos lá? Pessoal, e a terceira parte do folheto que a gente vai usar no desafio de matemática, ele vai no PET da semana. Então lá tem várias dicas de como se usar, né, receitinhas bem legais para vocês compartilharem com a família e conseguir usar esse produto que é barato, de fácil acesso e que tem tanta utilidade na nossa higiene lá da nossa casa, dos vários ambientes. Mas vamos deixar de conversa e vamos para o nosso desafio? Vamos lá!
Ah, nós temos um folheto sobre dengue e chikungunya. Ah, esse é um assunto que vocês conhecem, não é verdade? Bom, essa questão eu peguei lá do nosso livro Um Giro pela Aprendizagem de Português. Então vamos lá. Ela pergunta o seguinte: a finalidade deste texto aqui sobre dengue e chikungunya, qual é a finalidade? O que eles estão querendo com esse texto? É fazer um convite para recolher lixo que possa acumular água? Bom, e você já fez a sua parte? Aqui tem um checklist, olha, de um monte de coisas para se fazer. Será que é isso? Que é um convite para recolher lixo? Bom, vamos ler as outras opções. B, contar uma história. O que vocês acham? Ele quer contar uma história? Vender veneno para matar mosquito transmissor. É isso? Será que ele está vendendo veneno? Ou letra D, uma campanha de combate à dengue e chikungunya. O que vocês acham? Sempre que a gente vai pensar nisso, a gente tem que pensar na alternativa mais completa, naquela que realmente contempla tudo. Eu estou em dúvida entre a letra A e a letra D, e vocês? Bom, fazer um convite para recolher lixo, será que a gente só tem recolhimento de lixo ali? Caixa d'água vedada não é recolhimento de lixo, então Bom, isso mesmo, gente. Letra D, uma campanha de combate à dengue e à chikungunya. Essa é a alternativa mais completa. Parabéns, pessoal. E esse assunto aqui, a professora Bruna na próxima aula vai continuar com vocês, tá? Sobre dengue e chikungunya. Então não percam que a aula dela tá fantástica. Mas agora eu tenho uma proposta de trabalho para vocês. Vamos ver? Que tal fazer uma análise de folheto, assim como fizemos juntos na aula de hoje, para colocar em prática as suas habilidades de leitura? Encontre um folheto informativo no seu livro didático ou pesquise na internet e faça a análise em seu caderno. Professora, mas que análise? Ah, essas perguntinhas aqui, ó. Ou analisar o título, subtítulo, ilustrações, se tem a informação do responsável, o assunto, o objetivo, o problema e solução. Então, vocês vão seguir esse roteirinho aqui. Posso contar com vocês? Muito bem, muito obrigada. Eu sabia que eu podia contar com vocês. E vamos continuar, porque agora nós temos um baita desafio de matemática. Então, vamos lá, pessoal? Bom, a dica que nós vamos ler é para ralos e canalizações. E diz assim: diariamente, após a limpeza da cozinha, não se esqueça de desinfetar o ralo da pia. Para isso, jogue meio litro de água fervendo e em seguida um copo ou 200 ml de água sanitária pura. Isso evita entupimentos na tubulação, combate o mau cheiro causado por bactérias e evita a entrada de baratas e outros insetos. Maravilhosa essa dica, hein? O mesmo procedimento pode ser feito nos ralos dos banheiros, pias, lavabos, tanques, etc. Dica: faça a limpeza das pias e dos ralos à noite antes de dormir para que a água sanitária possa agir por mais tempo. Gostei bastante dessa dica, muito boa. Então, com um copinho de 200 ml de água sanitária, eu fazendo isso todo dia, eu vou combater mau cheiro, vou prevenir insetos, muito bom. Pessoal, mililitro é medida de capacidade. A gente usa para medir líquidos, né? Bom, aqui a gente tem uma representação da proporção que representa 200 ml para 1 litro. Vamos lembrar da fração? Olha aqui, 1 litro é o inteiro, 200 ml é uma parte desse 1 litro. Agora, o meu problema é o seguinte, vejam só se vocês vão conseguir me ajudar. Lá na minha casa, eu tenho uma embalagem de 5 litros de água sanitária. Dessa aqui, eu gosto de comprar grandona assim para durar um bom tempo. 5 litros de água sanitária. Se eu for colocar essa dica em prática para poder usar só lá na pia da minha cozinha, será que vai durar um mês inteiro essa água sanitária, eu usando todos os dias 200 ml? Será que ela vai durar aí mais ou menos 30 dias? Ou será que eu vou precisar comprar mais uma água sanitária para poder fazer essa higienização? E aí, gente, como é que eu vou resolver isso agora? Vocês sabem? Tem alguma estratégia aí para me sugerir? Então vamos lá, vamos tentar. Bom,
Então, vamos lá, pessoal. Eu vou tentar algumas estratégias aqui, tudo bem? A primeira estratégia que eu vou tentar é pegar o meu inteiro, a minha embalagem de 5 litros, e dividir pela porção diária, que é de 200 ml. Mas eu preciso que as duas estejam na mesma unidade de medida. Se a porção diária está em ml, eu preciso que o meu inteiro também fique em ml. Se 1 litro lá falou para nós que vale 1000 ml, 5 litros, ó, 1 litro, 1000 ml. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ml. Então, eu posso dividir 5.000 por 200. Professor, a gente nunca fez uma divisão com número por 3 algarismos assim. É uma divisão muito grande? É muito difícil? Ah, eu vou dar uma dica para vocês e vocês vão ver que não é tão difícil assim. Vejam só, a gente pode eliminar os zeros que eu tenho no meu dividendo e no meu divisor. Isso contando da unidade, da direita para a esquerda, tá? Então, vamos lá? Um zero aqui, um aqui. Vou eliminar. Tenho mais, posso continuar eliminando. Vou eliminar um no divisor e um no dividendo. Tenho mais zero aqui? Não, mas eu tenho um aqui, mas agora eu já não posso eliminar mais direto. Então, agora o que sobrou? 50 dividido por 2. Ah, agora ficou bem mais fácil, isso mesmo. Então, vamos lá. 5, eu posso dividir por 2? Posso. Que número eu multiplico por 2 que o resultado vai chegar perto do 5? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Passou, então vou ter que usar o 2. 2 vezes 2, 4. Agora vamos fazer a nossa subtração. 5 menos 4 é igual a 1. Terminou? Não, ainda tem um zero aqui, ó. 1 e o zero virou 10. Que número a gente multiplica por 2 que o resultado vai dar 10? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Muito bem. Então, 5 vezes 2 é igual a 10. 10 menos 10 é igual a 0. Então, quer dizer que nós já chegamos no nosso resultado. Quantos dias vai durar essa minha água sanitária? Vai durar 25 dias. Então, ela não vai durar o mês inteiro. Eu vou precisar comprar um pouco mais para poder conseguir fazer a higienização durante todo o mês. Mas será que é só assim que dá para resolver? Será que teria alguma outra forma? Tem sim. Vamos lá? Então, agora vamos fazer de uma outra forma. Bom, que outra forma a gente poderia ter tentado resolver essa questão? Eu sei que a porção diária é de 200 ml. Eu poderia descobrir primeiro quantos dias dura 1 litro. Então, vamos lá. Quantos dias dura 1 litro? 1000 ml dividido por 200 ml. Posso usar a mesma regrinha de eliminar os zeros para poder diminuir a minha divisão. Ou eu posso dividir também. Vocês sabem que número que eu multiplico por 200 que vai chegar aqui no 1000? 200 mais 200, 400. 400 mais 200, 600. 600 mais 200, 800. 800 mais 200, 1000. A gente pode ir fazendo esses cálculos de cabeça, na nossa mente. Então, 5 vezes 200 é igual a 1000. Então, ao invés de eliminar os zeros, eu fiz a multiplicação e agora eu faço a subtração. Então, eu sei que 1 litro dá para 5 dias. Mas se a minha embalagem é de 5 litros, 1 litro dá 5 dias, eu posso multiplicar por 5. 1 litro, 5 dias, 5 litros dá 5 vezes 5, 25. É uma outra forma de eu chegar no mesmo resultado. Viram só? Eu parti de uma unidade menor,
1 litro, dividi pela porção diária e depois multipliquei por 5 litros. Viram? Matemática tem vários caminhos, mas será que tem mais forma de resolver? Ah, tem sim! Vamos lá! Bom, pessoal, olha só, eu já falei para vocês que matemática a gente faz tracinho, a gente usa o dedinho, a gente imagina a cena e a gente faz desenho também. Então, a gente também pode desenhar, professora? Pode, por que não? Vamos lá? Bom, se eu sei que, vejam só, 200 ml é a quinta parte de 1 litro. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu melhorar o desenho aqui para ficar com as porçõezinhas melhores. Então, cada dia eu usei 200 ml. 200 ml repetido 5 vezes, a gente já sabe que a gente tem 1 litro. 200, mais 200, mais 200, mais 200, mais 200. Aqui, então, eu tenho 1 litro inteiro. Então, eu já sei que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 dias. 5 dias. 1 litro. Para eu chegar aos 5 litros, eu posso desenhar mais 1, 2, 3, 4, 5 embalagens iguais a essa. Eu vou ver que eu vou chegar a 25 dias quando eu contar as minhas porções. Bom, professora, vai dar um pouquinho mais de trabalho desenhar tudo isso? Pode ser que dê, mas quando a gente ainda não consegue realizar os algoritmos, armar a continha da divisão, a gente pode tentar novas estratégias, como o desenho, ok? Combinado? Então não precisa ficar envergonhado de desenhar, de não conseguir fazer o algoritmo. O aprendizado é um processo. Você ainda não consegue fazer, mas você vai conseguir, porque você vai praticar e vai chegar lá. Pode ter certeza. Pessoal, uma outra opção também seria a gente pegar essa porção de 200 ml e ir somando 200, mais 200, mais 200, até chegar aos 5.000 ml. E aí, a quantidade de vezes que eu somasse o 200 ml representaria o número de dias. Então, essa seria uma outra forma. Agora, pessoal, aqui a gente tem, né, o nosso problema e a nossa resposta. Conseguirei fazer a limpeza por 25 dias com 5 litros de água sanitária. Pessoal, e olha só, vamos relembrar então que a nossa aula está terminando, né? Vamos relembrar a nossa proposta de hoje? Fazer a análise de um folheto informativo. Muito bem. E olha, essas dicas especiais sobre o uso de água sanitária, ela vai estar naquelas atividades que vocês buscam lá na escola e disponível lá no portal também, no portal Escola em Casa. Tudo bem? Bom, pessoal, hoje nós aprendemos muito sobre os micro-organismos, não é verdade? Medidas simples que a gente pode tomar na nossa higiene básica para proteger a nossa saúde. Fizemos várias estratégias para resolver um único probleminha na matemática, não é verdade? A gente usou vários caminhos e eu espero que vocês consigam praticar essas habilidades. Façam todas as atividades e não percam a próxima aula, porque a professora Bruna tem muitas surpresas para vocês. Nós nos vemos semana que vem. Tchau!